São José dos Campos completa 249 anos e a TV Câmara preparou uma série especial de documentários mostrando diversos aspectos da cidade. São 4 temas diferentes que visam aproximar você do nosso município. O tema de hoje é o Polo Industrial de Tecnologia, desde a sua formação até os dias atuais. A indústria chegou a São José dos Campos sobre rodas, primeiro nos trilhos, depois no asfalto, aproveitando a localização geográfica privilegiada. A ferrovia é quem trouxe a primeira indústria, no caso a Bonádio. Era a proximidade de São Paulo, 100 quilômetros, e principalmente do Rio, que era a capital federal, que é uma coisa que a gente não consegue imaginar, que o Rio era a principal cidade e ela, o Rio de Janeiro, a capital, polarizava principalmente Taubaté. Taubaté era muito mais próxima do Rio, sofria muito mais influências, assim como São José, do que São Paulo. São Paulo vai ter uma importância depois da década de 50, exatamente por causa da Dutra. Em termos econômicos, já tinha adquirido essa importância graças ao Porto de Santos. Então, a ferrovia que aqui no Vale do Paraíba, ela é inaugurada em 1877, ela é o primeiro fator de atração da industrialização do Vale. Por quê? Porque já se torna caro, na virada do século XX para o século, da virada do século XIX para o século XX, caro para as indústrias sediarem-se no Rio, em São Paulo. Os terrenos, e depois, quando nós chegamos na década de 20, década de 30, a própria formação do proletariado que se politiza, depois os problemas ambientais, depois os problemas envolvendo a logística, chegada e saída de produtos, e essas empresas vão preferir ficar a 100, 200 quilômetros desses grandes centros, e quem vai fazer a ligação? Exatamente a ferrovia. Então é por isso que São José vai sediar essas primeiras indústrias, atraídas inicialmente pela proximidade e ligação com a ferrovia. Depois nós temos, em 1928, a chamada estrada, hoje Estrada Velha, mas era a Rodrigues, inaugurada, chamada Washington Luiz, foi inaugurada pelo presidente Washington Luiz. A rodovia, a Estrada de Rodagem São Paulo-Rio, era esse o nome dessa estrada. E essa estrada, ela também vai ser um polarizador, né, das indústrias. Logo vem a Dutra, ou seja, 2 décadas depois, 3 décadas depois vem a Dutra, e a Dutra, por ser quase que uma reta, né, ela vai ser um novo polarizador, ou seja, ela vai se constituir num elemento estrutural, praticamente, do chamado setor industrial. Mas como era a cidade quando as primeiras fábricas se estabeleceram? São José vivia uma cultura agrícola de subsistência. E o café aqui é tardio, exatamente nesse período, final do século XIX, e as primeiras décadas é que o café vai ser mais expressivo em termos de cultura. E essa cidade, em termos de população, ela oscila muito pouco até o final da primeira década, quando inicia o que chamamos de fase sanatorial. Então, esse período que tem como marco a década de 20. E a década de 20, nós vamos assistir 2 grandes eventos, os sanatórios e as primeiras indústrias. Em 1921, chega a São José a Bonádio. Fabricava louças, e o setor de louças e cerâmicas vai ser muito expressivo nisso que a gente chama de primeira industrialização, que são indústrias nacionais voltadas para o mercado interno, né, ou de alimentos. Nós vivíamos nesse momento, no restante do Vale,
a expansão do setor agropecuário. Os cafezais que deixavam de ser lucrativos eram substituídos ou adquiridos pelos mineiros para produção de leite e carne, né? Mas principalmente leite. E esse setor também vai ser expressivo, esse setor produtivo. Então aí temos exatamente os mais importantes desse período, que é a primeira industrialização, que a partir da década de 20 vai mudar a estrutura demográfica da cidade. São José começou a receber gente de fora, pacientes e médicos de todo o Brasil para os sanatórios. Migrantes do sul de Minas Gerais vieram trabalhar na pecuária leiteira e as fábricas de louças atraíram imigrantes europeus, que introduziram o tijolo na construção, uma marca do Complexo Fabril da Tecelagem Paraíba. No setor de cerâmicas, diversas marcas se destacaram no mercado nacional e internacional, como aconteceria depois com os cobertores e mais tarde com os aviões produzidos aqui. Nós temos a cerâmica Vaz, que é praticamente de familiares da cerâmica Bonadio. Depois a Becker, a família Becker, que também vai ter uma cerâmica bastante expressiva. E outras cerâmicas menores e olarias menores vão fazer com que São José tenha um setor expressivo no setor cerâmico. E produzindo para o mercado nacional e mercado internacional, como é o caso da Vaz. O plástico, a introdução do plástico depois da década de 50, 60 vai condenar esse setor. O plástico vai substituir a cerâmica, ou seja, pratos, copos, né, canecas serão substituídos pelo vidro e pelo plástico. E aí nós temos a decadência desse setor. Fundada em 1925, a Tecelagem Paraíba atingiu o auge na década de 70, dominando o mercado nacional e exportando para mais de 90 países. A empresa entrou em crise nos anos 80 e encerrou as atividades na década de 90. Pela própria incapacidade da família dar continuidade aos investimentos, à modernização da indústria. Na primeira fase de industrialização, entre 1930 e 1950, a indústria contou com uma série de incentivos do governo. São José vai ter uma preocupação com a infraestrutura, com água, esgoto, enfim, tudo que era necessário para que essa cidade proporcionasse o tratamento da tuberculose. E tuberculose e essas indústrias, desse primeiro momento, não se conflitam. Vimos como surgiram as primeiras fábricas na cidade. No próximo bloco, vamos saber como foi a segunda fase dessa industrialização e o impacto no crescimento urbano. Nesta primeira parte, vimos como era São José dos Campos quando as indústrias pioneiras chegaram na cidade e começaram a atrair operários de diversas origens. Mas isso foi só o começo. A segunda fase da industrialização em São José teve como marcos iniciais, entre o final da década de 40 e começo dos anos 50, a chegada da Ródia, a construção da Dutra e do CTA, o Centro Tecnológico de Aeronáutica, com o ITA. O CTA merece um destaque especial, porque é ele que vai fazer com que São José adquira, no contexto Vale do Paraibano, uma personalidade. Até então, a principal cidade, até a inauguração da Dutra, a principal cidade em termos industriais, em termos também de urbanização, que tinha maior população, era Taubaté. Taubaté é uma cidade pioneira na industrialização, principalmente do setor de tecelagens. E Taubaté vai ser superada em termos de população, renda e principalmente novas formas de novas indústrias, né? De novos setores bastante inovadores, como o setor aeronáutico, depois de telecomunicações, que vão se instalar em São José graças ao CTA. Vem o INPE na década de 1961, e São José
adquire essa imagem que até hoje tem de uma cidade da tecnologia, principalmente a tecnologia aeroespacial, que se confirma com a Embraer. A escolha por São José dos Campos, né, para a instalação do CTA se deu por diversos motivos, né? Então tem desde os fatores físicos, geográficos, né, estar num vale, não é, plano, não é, com situações propícias, né, características propícias à instalação de um centro ligado ao setor aeroespacial, né, até mesmo a vontade daqueles que estavam no poder político local naquele momento, né? Então havia uma historicidade muito grande por parte desses governantes locais, né? No sentido de receber o centro, o CTA para cá, né? Trazer o CTA para cá. As indústrias agora não serão só voltadas para o mercado nacional, virão as multinacionais. As primeiras são a Johnson, 1954, depois a GM, 1957, e elas vão se instalar ao longo da Dutra e elas vão proporcionar o espraiamento da cidade. A trama urbana agora vai se fazer em torno dessas indústrias, que elas vão atrair também bairros que vão se propor a proporcionar habitação para os operários, os seus familiares, e eis aí a São José que temos hoje. Ela é produto exatamente desse período. A indústria provocou intensa transformação social e urbana. Na década de 1940, São José dos Campos tinha 36 mil habitantes, sendo que 60% vivia no campo e contava com 45 estabelecimentos industriais. No período compreendido entre as décadas de 1950 a 70, o número de indústrias instaladas salta de 65 para 284. Dados do IBGE mostram que no período de 1950 a 1970 ocorreu um aumento de 237% da população total, passando de 44 mil habitantes para 150 mil, e um aumento de aproximadamente 4 vezes da população urbana, que passou de 26 mil para 134 mil habitantes. No final de 2000, a população total do município aproximava-se dos 540 mil habitantes, sendo que 99% viviam na zona urbana. Em 2006, São José dos Campos concentrava mais de 1.150 indústrias, as quais, segundo dados da Prefeitura, empregavam aproximadamente 45 mil pessoas. Uma década depois, o emprego na indústria está em queda. Em 2015, o número de vagas fechadas superou as contratações em mais de 2 mil postos de trabalho. Nos primeiros 4 meses desse ano, o déficit acumulado era de 700 vagas a menos nas indústrias da cidade. Desde a década de 90, nós estamos perdendo indústrias, né? Muitas deixaram de funcionar, as grandes, muitas grandes, e outras estão mudando muitas vezes a sua área de atuação. E surgindo novos setores, como a microeletrônica, agora o que a gente chama de terceiro setor, ou enfim, empresas muito pequenas em termos de ocupação, mas de grande alcance nos seus produtos, né, de alta tecnologia. São José dos Campos cresceu muito, né? Ao longo desses anos, desses últimos 50 anos, a cidade passou por um crescimento intenso, crescimento urbano intenso, né? Vários bairros foram criados próximos dessas indústrias, né? Então, até mesmo às margens da rodovia Presidente Dutra, né? Então, se nós olharmos hoje, a maior parte das plantas industriais estão localizadas às margens da rodovia Presidente Dutra, né? Porque foi uma área extremamente procurada e ofertada para essas indústrias. Então, elas escolheram a Dutra justamente, as margens, justamente por isso, pela proximidade da Dutra e a facilidade de escoamento das suas mercadorias e tal. E, então, nós temos diversos bairros que surgiram, né, em função mesmo dessa instalação, da instalação dessas indústrias, né? Então, por exemplo, o General Motors, né? Do outro lado, antigamente, o Jardim Motorama, tal, né? A antiga Alpargatas, o Jardim Satélite, né? Existia já uma ocupação residencial, pessoas já viviam ali próximos, né? Mas com a chegada da indústria, mais pessoas foram morar ali, né? E então a cidade se torna um importante polo de produção de conhecimento.
Nós temos aqui na nossa cidade, hoje não podemos falar só de cidade, mas da região metropolitana como um todo, né, que é o maior centro de conhecimento está em São José dos Campos. Aqui nós temos muitos doutores, né, pós-graduados, graduados, muitas universidades, que isso prepara uma mão de obra de alta qualidade. Todo mundo quer vir numa cidade igual a essa, quando você vai fazer um investimento, porque você tem uma mão de obra farta e preparada para o seu negócio. Então, isso aí nós temos que aproveitar. Isso no passado, lógico que foi graças a pessoas visionárias, né? Como aconteceu quando a vinda do CTA para cá, e logo em seguida o INPE, depois faz-se uma escola de aeronáutica, e da consequência disso, vira a necessidade de ter uma fábrica, começando uma fábrica de avião. Hoje essa fábrica de avião virou, que era um sonho, virou uma grande realidade, uma das maiores fábricas de aeronaves do mundo. Então isso foi muito importante para São José. E consequentemente, daí viram, por exemplo, a GM vindo para cá, uma oportunidade de vir a Refap para cá, a Petrobras trazer uma refinaria para cá, porque fica próximo do Porto de São Sebastião. Então isso tudo foi devido à localização e de pessoas importantes, de visionários, trazerem, e vem Johnson, e por consequente, vindo uma GM, ela traz as autopeças, como veio a Eaton, como veio na época a Band, que se tornou TI, e veio a Schroeder em Jacareí. Isso é muito importante, né? E com isso, essas grandes empresas, ela começa a atrair os setores dela, né? Então é importante, por exemplo, uma Johnson & Johnson também, porque vem a Monsanto, e a gente começa a diversificar o nosso parque industrial, porque a gente não pode só ficar só na aeronáutica também, a gente tem que ter aeronáutico, nós temos que ir para a área petroquímico, nós temos que ir para a área química, para a farmacêutica, para a automobilística, que é muito importante para o país. Então isso aí faz com que São José seja essa potência, e que muitas indústrias querem vir para São José. É isso que nós temos que aproveitar. O mais interessante, eu acho, assim, é ressaltar que essa segunda fase do processo de industrialização em São José dos Campos é marcado justamente pelo desenvolvimento, não é, do setor aeroespacial. Quer dizer, o CTA, o ITA vão contribuir de uma forma muito grande para que para que esse setor se desenvolva, né? Instituições de ensino, indústrias de base tecnológica, tanto a sede, né, a indústria sede, que é a Embraer, quanto pequenas empresas, né, que também atuam nesse segmento, né, e universidades, né, que nós temos, por toda essa infraestrutura, São José dos Campos continua atraindo um grande número de pessoas, né, que vêm aqui para se aperfeiçoar profissionalmente, né. E completando todo esse ciclo, né, de construção de conhecimento, eu pude identificar também na minha pesquisa que muitos desses trabalhadores, muitos desses profissionais que procuram a cidade, né, são absorvidos pela própria indústria existente na cidade, né, do setor aeroespacial, mas também vão para outros lugares do Brasil e do mundo, retornam para os seus lugares de origem, né, difundindo esse conhecimento criado, construído, adquirido aqui em São José dos Campos. No próximo bloco, a situação atual da indústria e as perspectivas para o futuro. Vimos como a pequena vila rural se transformou num importante polo produtor de tecnologia. Mas qual a situação atual da indústria? Como manter a competitividade? Formação de profissionais qualificados e produção industrial diversificada para o mercado nacional e internacional colocaram a cidade na lista das mais importantes para o produto interno bruto. É estratégico a inovação, a criação, desde que ela seja associada à produção. Porque o PIB, ele é feito com a produção, né, o produto interno bruto, ele é feito sobre a produção de bens e serviços produzidos, né? Não só o conhecimento, você tem que ter a produção. Então, é daí que vem o dinheiro, né? O pessoal pensa, de onde vem o dinheiro para pagar as contas públicas? Só dos impostos? Não. A grande maioria vem da geração dessa produção, dessa riqueza que gera o dinheiro para as pessoas receberem seus salários,
receberem quanto que paga os seus impostos, paga os seus serviços. Então, a origem dele é dessa forma. Se o PIB é positivo, você tem mais investimentos, mais desenvolvimento de empresas, criação de novos empregos, que distribui mais a renda. Um PIB negativo, as empresas encolhem, o mercado deixa de consumir, há desemprego, falta recurso no mercado. Então, é importantíssimo criar novas tecnologias, novos produtos, mas desde que esteja associado à produção e à comercialização dele. Então, não dá para trocar um pelo outro. Bom, a grande importância de uma indústria na cidade, para São José dos Campos, é que a indústria, além de trazer um maior conhecimento às pessoas, dar maiores treinamentos, oportunidades culturais e conhecimentos técnicos, ela também dá um rendimento melhor para as pessoas. O salário da indústria sempre é maior do que um salário de um comércio ou de um serviço. Isso aí é muito importante, não só por esse fator, mas como também para a própria cidade. Uma indústria para a cidade, ela ajuda na arrecadação, quando a parcela do ICMS volta para o município, porque como se calcula essa volta do ICMS para a cidade é através de um valor agregado, ou seja, é quanto você produz na sua região. Então, o comércio também tem esse valor agregado, o serviço também tem, mas a da indústria é maior. Por quê? Quanto você vende, menos aquilo que você gastou para fazer o seu produto. Então, no comércio, esse valor agregado é menor, o serviço é menor ainda, então, mas a indústria, esse valor é muito grande. Imagina você comprar uma matéria-prima, fazer um avião e vender um avião. A diferença é muito grande. E esse valor agregado é que dá a sustentação na arrecadação do município. É onde o município pega esse dinheiro que volta do governo estadual para você investir na infraestrutura do município, escola, saúde, tudo mais que a gente precisa. Durante as últimas décadas, esse desempenho expressivo nos rankings econômicos se apoiou em um tripé de setores industriais. Então ela tem 3 segmentos que são, digamos assim, os pilares industriais da cidade. O setor automotivo, que você tem uma montadora com altas peças, indústrias de autopeças que dão um grande suporte à economia. Você tem uma área na área de aviação, você tem uma companhia aérea, a Embraer, e com toda a sua cadeia de fornecimento. E o setor de petroquímico, que você tem várias, principalmente a refinaria. Essas 3 segmentos com as 3 âncoras, General Motors, Embraer e Petrobras, dá uma sustentação de quase 70% da nossa produção de riqueza, que é nosso valor adicionado, vem dessas 3 empresas, há anos, há décadas, E ela influencia diretamente na produção do PIB da cidade, que hoje é em torno, entre as 15 cidades maiores do país, São José está dentro dessas 15 devido a esse número de empresas, que potencial de geração de produção de bens e produtos. Hoje o automotivo é o que está em baixa, Nós pegamos aí uma década da montadora, a General Motors, ela vem diminuindo os seus produtos produzidos na cidade. Isso influencia diretamente no PIB do município, porque você deixa de produzir bens e produtos que poderiam estar sendo produzidos em São José e, por consequência, está sendo produzido em outros municípios. Então, a nossa queda é relativa a um setor muito forte, que é o automotivo, E isso influencia realmente na arrecadação e depois, consequentemente, nas verbas públicas para você administrar toda a máquina pública do município que atende educação, saúde, qualidade de vida da população como um todo. Em 2001, nós éramos a 2ª cidade do estado, São José dos Campos era a 2ª cidade do estado em arrecadação, do retorno desse tipo de arrecadação do ICMS. E com isso, com o passar do tempo, essa arrecadação fazia segunda com basicamente 3 grandes empresas de São José dos Campos, que era a Revap, a GM e a Embraer. Com o passar dos anos, agora em 2015, nós caímos para a 5ª colocação. Então, nós deixamos aquela posição. E isso dá um valor menor de arrecadação. Por que nós caímos? Principalmente por causa da GM. A GM deixou de ser a 2ª para ser a 3ª. Mas com essa queda, nós deixamos de arrecadar 300 milhões de reais que poderia ter vindo para a cidade. E isso aí é muito ruim. E por que aconteceu isso? Porque os novos projetos da GM não vieram para a cidade. Olhando para o presente, a cidade, que tem sido superada na disputa por novos investimentos com outros municípios,
vive um processo de mudança no perfil da atividade econômica. Nós gradativamente, a cidade gradativamente está deixando de ser uma cidade produtora de bens industrializados, né, para ser uma cidade prestadora de serviços e com um comércio mais sofisticado, serviços mais de base tecnológica. Então, está havendo sim um processo de reestruturação urbana e industrial aqui no município. A gente percebe isso, os dados mostram isso, né? Ainda em 2008, eu pude constatar, né, na minha pesquisa, que São José dos Campos tinha um grande número de empregados. A indústria empregava muito ainda, né, se comparado ao setor terciário, né? Mas a gente já percebia nesses números, nessa evolução, né, ao longo dos anos, né, uma queda, né, do número de empregados pela indústria em relação ao número de pessoas trabalhando nos serviços, comércio e tal. Então, São José dos Campos já está vivendo esse processo há algum tempo, né? Isso é fato. Nossa cidade está perdendo competitividade para outras cidades e as empresas começam a migrar. Um exemplo é a General Motors. Ela deixa de ser competitiva produzir em São José, ela vai produzir em São Caetano, Gravataí e em outras cidades. Onde ela é mais competitiva, o produto dela chega no mercado com um preço mais acessível ao consumidor, é o que compra. Então ele precisa ter, logicamente, um ganho. Então São José vem perdendo vários produtos por falta de competitividade nessa unidade. Outra questão é a questão econômica, né? Nós estamos passando por uma crise econômica que retrai o mercado, o consumo diminui o consumo e, por sua vez, as empresas deixam de produzir porque não tem demanda, né? E algumas empresas fecham porque não tem produção por causa da situação econômica, são coisas distintas, né? E o pior é o que está acontecendo atual, as duas situações juntas, né? Você tem a falta de competitividade e a falta de consumo no mercado por uma crise econômica forte no país. Isso influencia também bastante, mas hoje São José ela perde das duas formas, né? Quando se fala em comércio exterior, qual a empresa que tem a vocação para o comércio exterior? É a Embraer. Ela não vende sim poucos aeronaves no Brasil, mas o mercado dela está lá fora, é o mundo do mercado desse setor, certo? Então isso já vem desde a sua história, que é voltada ao mercado fora. Então quando você fala exportação de São José dos Campos, 93% vem da Embraer. E você acha que outros municípios não queriam ter uma Embraer na nossa cidade? É isso que o gestor público tem que fazer. Ou será que o prefeito de outra cidade fala assim, o que eu posso dar para essa empresa para ela vir para a minha cidade? No meu estado ou no meu país? Quando se fala em investimentos, em uma, digamos assim, uma política de trazer novos eventos, novos investimentos, né, uma política de atração de investimentos, muitas vezes tem um erro de você só privilegiar aqueles que podem vir e esquecer daqueles que já estão existentes. Em São José hoje, a política ela tem que ser muito bem planejada para prestigiar quem está aqui, para que outro investimento venha, porque nós temos muito a perder, né? E outros municípios não tem nada para perder e tem que ganhar, então ele cede bastante coisa. Então é um equilíbrio muito complicado de ser feito, então tem que ter realmente bastante conhecimento técnico para não errar, porque a coisa ela é muito importante pelo significado que tem uma empresa do tamanho de uma Embraer em São José dos Campos. Nós precisamos retomar esse desenvolvimento industrial em São José. Nós precisamos fazer com que São José volte a ser atrativa, porque não existe cidade forte que não tenha indústria forte. E a gente vê que nos últimos anos as nossas indústrias estão mais deixando a nossa cidade do que vindo para a nossa cidade. E a gente precisa rever isso aí. Há tempos que nós estamos cobrando novos distritos industriais de São José dos Campos, onde seria possível a Urban ela adquirir um terreno, fazer toda a infraestrutura para esse distrito industrial e depois vender a preço de custo, sem estar faturando muito, como acontece, porque o terreno em São José já é muito caro. Garanto que com isso a gente atraía muitas empresas. E outra, é lógico que nós temos que ter leis de incentivos com relação a quanto investe, você retorna em impostos, mas isso depende da geração de empregos. E isso não tem que ser só para empresas que venham de fora, tem que ser para empresas que vêm de fora, mas também para as empresas que estão aqui e querem investir também em São José, querem aumentar a sua produtividade, investir no seu negócio. Então ela também todos têm que ter os mesmos direitos de isenção de impostos, sabe?
desde que invista e gere empregos na cidade. Os próximos anos podem ser incertos para a economia joseense, mas o legado do auge da indústria é indiscutível. O legado da indústria para São José é tamanho, seja na estruturação da cidade, ou seja, os bairros, são todos eles polarizados por indústrias. Em torno dessas indústrias vai se desenhar essas cidades, praticamente cidades, porque se tornaram autônomas, né, como o Satélite, como a Vila Industrial, como a Vista Verde, própria Santana, enfim, Urbanova recentemente, que não temos indústria ali, mas são cidades, quase que cidades dentro de uma outra cidade, por uma característica geomorfológica da cidade de São José dos Campos, que ela está numa região de platôs, e esses platôs, eles são separados uns dos outros por vales, onde nós temos os córregos afluentes do Rio Paraíba. Então, o desenho da cidade tem uma marca direta desses grandes investimentos. O CTA, por exemplo, né, talvez uma das marcas mais importantes, obra do Oscar Niemeyer, uma obra que antecede Brasília e faz com que São José adquira essa imagem de uma cidade moderna, de uma cidade internacional, porque o CTA é concebido a partir de um modelo de ensino inspirado nas universidades e instituições americanas, e ele vai ser uma porta, né? Ou seja, o ITA é uma instituição também de renome, não só nacional como internacional. E esse cosmopolitismo, eis aí a marca, grande legado da indústria para São José. Ela é uma cidade cosmopolita. É a que diferencia São José no cenário estadual e principalmente regional, esse caráter cosmopolita, né? Que é o que nós não vemos em Taubaté, Jacareí, Lorena, Guaratinguetá. São cidades que têm uma relação muito grande com o passado, enquanto São José sempre, depois da década de 50, parece que tem um compromisso com o futuro.